Oi pessoal, mais um dia aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos. Sejam muito bem-vindos e obrigado também por me permitir entrar aonde você está nesse momento, né? Quem sabe estou entrando na sala da sua casa, no seu automóvel, no seu escritório, ou de repente na rua aí você está fazendo uma caminhada, ou então quem sabe no quarto, na cozinha, não sei onde você ouve agora. Obrigado por me dar atenção e vamos continuar crescendo aqui. Nós estamos no capítulo 13 e vamos aos versículos 21 e 22, que diz assim, ó: E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. Então, primeira observação aqui, Israel estava passando por uma transição da teocracia para uma monarquia. Eles pediram a Deus um rei e o rei lhes foi dado, Saul. Aí versículo 22 diz assim: E quando este foi-lhe retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse. Olha o que é que Lucas fala, que Deus escolheu a Davi e deu testemunho sobre ele. Imagina Deus dar testemunho sobre uma pessoa. E um detalhe, quando esse testemunho, ele é um testemunho que glorifica, que exalta, que engrandece a Deus, né? Olha o testemunho que Deus deu de Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha que incrível isso. Então, perceba que o texto diz o seguinte, que Deus deu um testemunho de Davi, falando assim: achei a Davi. Então, Deus procurava um governante segundo os seus princípios, segundo os seus valores. Então, aqui a gente percebe que um governo está saindo e outro governo está entrando. Sai Saul e entra Davi. E quando Deus fala a respeito de Davi, Deus diz achei, ou seja, Deus estava procurando. Então aqui a gente pode ter uma noção do perfil de um governante que Deus quer para um povo, para uma nação. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então aqui está o perfil de um governante que Deus quer para uma nação. Ou você acha que Deus não se interessa pelos governos e como eles executam as suas obras? Então, eu quero te mostrar aqui algumas observações sobre esse perfil de Davi, que tem tudo a ver conosco hoje. A primeira observação que eu quero te mostrar é a seguinte, ó. Deus estava buscando um homem adequado aos seus propósitos e ele achou a Davi. Então, Deus queria um homem segundo os seus propósitos. Então Deus ele quer isso de um governante. Um governante que ele exerça a sua autoridade, a sua gestão sobre uma nação segundo os seus propósitos. Deus procurou um homem em que ele percebesse que aquele cidadão iria governar Israel segundo os propósitos de Deus. Porque para cada nação Deus tem um plano. E o governante que vai assumir e vai conduzir os rumos daquela nação, ele precisa estar dentro do propósito de Deus para que os planos do Senhor não sejam impedidos para aquele povo. Por isso que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A segunda observação que eu quero fazer com você é a seguinte, ó, diz assim: Deus escolheu alguém em quem a sua imagem estivesse impressa. Olha que interessante isso. A sua imagem estivesse impressa, ou seja, o caráter de Deus estivesse naquela pessoa. Então, isso tem a ver com os governantes que Deus ele quer escolher, ele quer colocar para gerir uma nação. Pessoas em quem a imagem dele esteja impressa, o caráter de Deus seja visto. E isso é uma raridade hoje, né? Nós vemos as nações caminhando para rumos completamente contrários aos princípios, aos valores de Deus. Mas Deus deu livre-arbítrio para as pessoas escolherem os seus governantes. Claro, em nações democráticas, né? E essa jornada hoje, nesse versículo, ele calha justamente com o tempo que a gente está vivendo, né? Um tempo em que nós estamos escolhendo gestores, presidente do nosso país e assim por diante.
Terceira observação e última que eu quero fazer com você, diz assim, ó, em terceiro lugar, o que Deus procurou, que o comportamento deste governante fosse divino e sob a orientação divina, ou seja, que ele seguisse princípios e valores divinos. Então, quando se vai escolher um gestor para uma nação, para um cargo público, tem que observar se os princípios e valores se aproximam dos princípios divinos. Não é que essa pessoa ela tenha a religião evangélica, a religião cristã, porque, infelizmente, são poucos aqueles que adotam tais princípios, mas que os princípios desse governante se aproximem dos valores de Deus. Era o que Deus procurava e a Bíblia diz que Deus encontrou em Davi. Mais uma vez, repito, por isso que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, que Deus seja Senhor da nossa nação, que Deus seja Senhor do nosso Brasil. Que Deus seja Senhor da sua vida, da sua casa e da sua história. Que a graça de Deus, o amor de Deus, os princípios de Deus prevaleçam em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, apresentar a Deus mais esse dia. Pai Santo, muito obrigado por esse tempo de qualidade que temos passado aqui na jornada. Que nós possamos verdadeiramente viver isso e a nossa nação possa experimentar isso, porque a tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim, meu Deus, nós te oramos e agradecemos porque o Senhor a cada dia tem nos ensinado e acrescentado valores morais e espirituais através da tua palavra, mais especialmente dessa jornada Atos. Enche, Senhor, a todos do teu Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Se você sela dizendo amém. Clica, no likezinho aqui, ó, comenta e compartilha. Pessoal, a jornada continua.